Mais cedo ou mais tarde acontece o que não pode ser desfeito. Você acorda e pensa: até ontem eu era feliz, e sabe que isso não terá mais conserto. Nada a fazer. O cachorro morde, o cachorro fere na mordida. A carne se rasga na mordida, a fome se mata na mordida. O sangue escorre na mordida. Os dentes se encostam na mordida. As marcas se fazem na mordida. Nada a fazer. A natureza da mordida está lá. Não importa o quanto sejamos civilizados. A natureza da mordida é implacável. E o gato arranha, o rato rói. O homem sonha e os sonhos não podem ser dominados. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo do canal Este Livro é Bom, canal que facilita a tua escolha na hora da leitura. E o vídeo de hoje é para falar de um livro de uma escritora que é, sem dúvida, uma queridinha minha, escritora brasileira contemporânea, e que assim, eu sou simplesmente fascinada pelos livros dela, que é Carla Madeira. No canal já tem resenha de 2 dos livros dela, Tudo é Rio, Véspera, que são livros sensacionais, e hoje eu vou falar deste livro aqui, A Natureza da Mordida, Carla Madeira, da editora Record. Esse livro está na minha meta de leitura, aquela meta que eu refiz. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu li os 12 livros que eu me propus para o ano e depois eu refiz minha meta com mais 6 livros, que era de junho até dezembro, e esse é o livro de julho. Estava ansiosíssima para ler. Livro bem curtinho, são 238 páginas e você vai simplesmente devorar essa leitura. Eu li em 2 dias esse livro, porque é aquele livro que te fisga, que te morde. E assim, quero trazer uma resenha para vocês e também falar as minhas impressões. Já começo então falando para vocês algo que vem aqui descrito na orelha do livro e, na minha opinião, resume bem a história do que se trata, o tema desse livro. Diz o seguinte: aqui, como nos outros romances da autora, as personagens parecem saltar do papel para colocar o leitor diante de questões universais, como a incondicionalidade do amor, a força do desejo, a culpa e o esquecimento, a memória e sua dinâmica inescrutável com o perdão. E realmente isso aqui define exatamente os temas que vão tratar nessa história. Perdão, esquecimento, a força do amor, várias questões dramáticas. E sim, Carla Madeira vem com tudo em mais uma de suas obras. Quem ainda não leu um livro de Carla Madeira está perdendo uma escrita assim incrível, que não deixa nada a desejar. Mas esse livro aqui eu vou trazer algumas ressalvas, de que, assim, já quero deixar para vocês bem claro que ele não foi o meu favorito da escritora. Eu ainda prefiro os outros, como Tudo é Rio, Véspera, mas este aqui traz também Carla Madeira com a sua escrita maravilhosa. É um livro também para devorar, assim como os outros 2. Então, tem toda essa característica para você que gosta da Carla Madeira. Vai gostar desse livro também, tem todas essas características. Mas, no final, a gente vai conversar o que eu achei desse livro, por que eu não gostei tanto quanto Véspera e Tudo é Rio. Então, A Natureza da Mordida trata de 2 personagens, a Bia e a Olivia, que vão se conhecer de maneira muito inusitada, e vocês vão ler para descobrir como que essas 2 personagens vão se conhecer, mas elas vão ficar muito amigas, elas vão se aproximar através da dor de cada uma, da tristeza. Cada uma traz um drama consigo e elas vão trocando essas histórias, elas vão conversando.
uma vai ajudando a outra através desse desabafo, que é você poder contar a sua própria história para alguém. E elas então vão ter muita confiança, embora a Olivia e a Bia tenham muita diferença de idade. A Bia é uma senhora já bem idosa, debilitada inclusive, sofre de esquecimento. A escritora não chega a falar em Alzheimer, mas ela esquece muito das coisas, tanto que no livro vai ter capítulos que são só as anotações da personagem Bia. Vai ter uma parte que ela inclusive escreve os personagens, os nomes. A Bia escreve nessas anotações os nomes das pessoas envolvidas na história da Olivia para ela não esquecer. E é muito incrível isso. Então o livro tem essa parte da Bia e tem a Olivia, que já é uma moça mais nova, mas as duas, apesar dessa diferença de idade, vão se aproximar e vai haver um carinho muito grande entre as duas, e ambas vão se ajudar nessa dor, e é uma história incrível. E o que vai acontecer nesse livro? Vai ter a história da Olivia, a Olivia contando essa história para Bia, e aquela Madeira vai trazendo pedaços dessas conversas, porque elas não vão conversar de uma única vez, elas vão tendo encontros, e a cada encontro a gente vai descobrindo alguma coisa que aconteceu com a Olivia, que é na verdade uma amizade entre a Olivia e a Rita. Então a Olivia vai contar dessa amiga que ela tem, a Rita, e de que, de certa maneira, na infância elas eram muito unidas. A Rita era muito importante na vida da Olivia. Só que em certo momento a Rita simplesmente rompe essa amizade sem dizer nada, sem dizer o porquê desse rompimento. E isso gerou um abismo, um sofrimento, muita dor na Olivia, a perda dessa amizade sem nem saber o motivo. Imagina vocês, uma pessoa muito importante na sua vida rompe com você e você nem ao menos saber o porquê. Não ter a chance de se desculpar. E aí vai tendo essa dor, essa história. E a gente fica lendo o livro, você lendo, você vai ficar curioso para saber o que aconteceu, o que a Olivia fez para a Rita. E vai trazendo esse diálogo até o momento em que a Olivia vai escrever toda a sua história para ler para Bia, porque Bia em algum momento da história vai ficar muito debilitada. Então, e gosta muito de ouvir as histórias da Olivia, principalmente toda essa fase da briga com a Rita. Então ela vai contar desde a infância, desde quando ela conheceu a Rita, até o porquê que elas terminaram essa amizade. Você vai lendo, querendo saber mais o que aconteceu com a Rita. E ao mesmo tempo tem o drama da Bia, que se separou do marido, e a gente fica curioso saber o que aconteceu. Por que ela se separou? Porque ela ainda ama o marido, ela ainda sofre por esse marido. Inclusive, eles têm uma filha que já é adulta e nunca mais se falaram. Ele se afastou até da filha. Então, por que ele abandonou a filha e se separaram se eles ainda se gostavam? O que aconteceu? E a Bia, ela é muito fechada. Então, nem tudo ela vai contando. E a gente vai descobrindo aos poucos o porquê dessa separação. Então são histórias que vão se cruzando, a gente vai querendo entender o que aconteceu entre a Rita e a Olivia e o que aconteceu entre o marido da Bia e a Bia, com a filha, enfim. São dramas assim, ó, de te deixar curioso, e você vai devorar esse livro, A Natureza da Mordida. Você tem que ler para tentar entender o que aconteceu, para desvendar essa expectativa que vai sendo criada entre essa amizade entre a Olivia e a Rita. Tem toda a história da infância da Olivia, ela vai contando e vai te instigando. E também essa separação da Bia entre o marido, que é o Theo, e também é incrível. Então esse é o pano de fundo da história, essa culpa, esse passado, essa dúvida do que aconteceu, o que poderia ser feito. E assim, é muito interessante, é isso que faz o leitor ficar preso. Obviamente, ótimos diálogos, escrita assim, maravilhosa. Preciso ressaltar, Carla Madeira é incrível, realmente é uma escritora. Quem gosta de Tudo é Rio, gosta de Véspera, gosta da forma dela prender o leitor, também vai gostar da Natureza da Mordida.
E sim, já preciso dizer para vocês então que esse livro é bom, mas com ressalvas. E é aí que eu quero conversar com vocês. Gostei da Natureza da Mordida, avaliei com 3,5 estrelas, diferente de Tudo é Rio, que eu amei, dei 5 estrelas, Véspera 4 estrelas, os dois maravilhosos. Esse aqui também é bom, mas eu esperava mais. Foi um livro que me gerou uma expectativa lendo, uma expectativa maravilhosa. Eu acho que foi o que mais, junto com Tudo é Rio, mais que Véspera, me deixou na expectativa de entender a história, o que tinha acontecido entre a Olivia e a Rita, o que aconteceu na separação da Bia com o Theo. Então gerou tanta expectativa e aí chegou no final. Não vou dar spoiler para vocês, mas chegou no final e me decepcionou. Eu terminei esse livro decepcionada com o desfecho. Eu esperava bem mais. Me deu a sensação daquela história que tá toda feita para te prender, toda feita para te gerar expectativa, mas como se a escritora, como se aquela madeira tivesse perdido o fôlego no final e quisesse encontrasse ali um desfecho para finalizar a história, para ter um porquê. E livros assim que me deixam com essa sensação de que o autor se dedicou tanto no enredo, mas chegou no final, perdeu o fôlego, sempre me causam essa decepção, sempre me causam essa frustração. Tem um livro que é de uma escritora que eu adoro também, a Jane Austen, que é Mansfield Park. Eu tive a mesma sensação, que ela colocou todo o enredo e chegou no final e quis escrever rapidinho. É a sensação que eu tenho como leitora. Outra coisa que me decepcionou nesse livro, que me lembrou também um outro livro que eu li, que foi O Caçador de Pipas. Ele me trouxe o mesmo sentimento chato da época que eu li O Caçador de Pipas, que foi aquela sensação de decepção, e me deixou com a mesma sensação do Caçador de Pipas. Quem leu O Caçador de Pipas, não vou dizer para não deixar spoiler, sabe o que decepciona na história. E aqui eu tive essa mesma decepção, assim, essa mesma faltou. E não quero falar mais para não deixar muita brecha aqui do que acontece no final. Então me decepcionou por isso, essa sensação que me lembrou o livro Caçador de Pipas, me lembrou também o final corrido que eu achei em Mansfield Park. E é um livro que te gera muita expectativa, tanto que você devora a Natureza da Mordida, mas chega no final e não te surpreende do jeito que talvez poderia. Diferente também do livro Os Mentirosos, que gera uma expectativa e quando chega no plot twist, no desfecho, você fica... realmente, eu nunca podia imaginar e foi melhor do que eu pensei. Então, Os Mentirosos é muito bom por isso, porque gera expectativa atrás de expectativa, você fica querendo saber o que aconteceu com a menina da história de Mentirosos, e quando você chega no final, você fica, meu Deus, nunca tinha pensado que podia ser isso, e perfeito, sabe? Tanto que é o meu livro com o melhor plot twist que eu já li. Porque te pega, te prende e te entrega ao final. Esse aqui me prendeu. Não sei se você ao ler, quem já leu esse livro estiver me assistindo, se você ao ler teve essa mesma sensação. Deixa aqui nos comentários até para eu saber qual foi a tua sensação ao ler esse livro com o desfecho. Porque você fica muito curioso em saber o que aconteceu entre as personagens. E para mim, não foi tudo isso. Deixando esse pequeno spoiler, mas pode ser que para você seja surpreendente, seja interessante. Eu achei que a Calamadeira quis trazer apenas um desfecho ali. Eu vou dizer bem sincera que eu achei até meio fraco esse final, essa é a verdade. Então me causou todas essas estranhezas e essa decepção. Frustração por me lembrar do livro O Caçador de Pipas e também por ter um desfecho muito rapidinho, que poderia, eu acho, ser mais incrementado pela expectativa que gerou entre o que aconteceu com essas personagens. E aí chega no final que você pensa, então foi isso. Tá, legal. Aí eu fechei o livro, porque isso acontece bem mais no finalzinho. Fechei o livro e fiquei, tá, legal. E assim me deu aquela brochada no final, essa é a verdade, me deu aquela frustração.
mas ainda assim não tira a beleza e a grandiosidade desse livro. Quero deixar o convite, leia sim, vale a pena a leitura, só que realmente a expectativa vai lá no alto e quando chega o desfecho, vem pra cá. Fica essa dica para você, leitor. Mas sim, esse livro é bom, 3,5 estrelas. E você que queira ler o livro, não esqueça, eu deixo aqui na descrição do vídeo abaixo o link para compra desse livro lindo pelo site da Amazon. Você sempre compra mais barato e ainda por cima apoia esse canal. Para você que, assim como eu, é fã de Carla Madeira, assista esse outro vídeo aqui, onde eu trago a resenha do livro Véspera. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!